Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pode continuar o teclado para nós? Queridos filhos e filhas da igreja, conforme nós vimos na primeira leitura de hoje, o dom de profetizar não ficou encerrado ao restrito número daqueles que estavam presentes junto à tenda da reunião, mas alcançou também aqueles que, apesar de terem sido chamados, haviam ficado por alguma razão no acampamento, portanto não na tenda. Reparemos bem que a regra, por assim dizer, para se receber o Espírito que estava em Moisés, era de que todos, sem exceção, estivessem dentro da tenda. Faço questão de repetir, no interior da tenda. Contudo, Deus não está preso às nossas regras. E o Espírito Santo age como quer, em quem Ele quer e onde Ele quer. Como já dizia nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo não está restrito somente, portanto, ao nosso grupinho de afins. Não existe para Deus, isto é, para o Espírito, as panelinhas privilegiadas, o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. Não, o Espírito está muito acima dos nossos esquemas mesquinhos e humanos. Ainda bem. E aqui está a primeira lição de hoje para você, para mim, para nós. Shakespeare vai dizer no Menestrel: com o tempo você descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas pessoas que o ajudam a levantar-se. Quantas vezes pessoas que você nunca imaginou que fossem suas amigas se tornaram simplesmente indispensáveis? Já não dá mais para imaginar a nossa vida sem algumas pessoas, não é verdade? Mesmo muitas vezes elas sendo tão antagônicas, isto é, tão diferentes em relação a nós, no modo de ver o mundo, no modo de se comportar, no temperamento, a gente vai descobrindo que a gente não quer mais fazer a travessia da vida sem aquela pessoa, porque sim, há pessoas que se tornam, graças a Deus, indispensáveis. Quantas vezes quem te ajudou e foi colo de Deus, foi presença de Deus na tua vida, foi alguém de fora da tua tenda? Quantas vezes os de fora são mais próximos que os de dentro? Não menospreze os que estão, ao contrário, olhe com mais atenção para eles.
Nós temos uma mania de privilegiar aqueles que comungam de nossos ideais, de nossa cosmovisão. E Deus está falando hoje para nós: olhe com mais atenção para fora da tenda. Ali tem gente muito especial que você não está vendo, às quais você não está dando o devido valor. Olhe para fora da tenda. Mas continuando, conforme vimos, Josué propõe a Moisés que corrija aquilo que ele considera um erro, de que alguém fora da tenda recebesse o mesmo dom. Mas Moisés, que é descrito pela própria Bíblia em Números 12:23 como o homem mais humilde entre todos os homens da terra. Se você não sabe, fica sabendo. Quem leu a Bíblia sabe disso, quem não lê não sabe, né? A Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que Moisés foi o homem mais humilde da face da terra. Olha que bonito esse elogio. Está lá, depois você confere. Números 12:23. Moisés, o homem mais humilde entre todos os homens da terra. E justamente porque tinha um coração humilde, Moisés não se entristece com os dons e os bens alheios, mas dá glória a Deus por eles e fala assim: quem dera que todo o povo tivesse dom, que todo o povo profetizasse, que os dons não fossem só para mim, mas fossem distribuídos de maneira multiforme por todo mundo. Porque Moisés era humilde. E por isso nós rezamos hoje na última estrofe do Salmo. Reze comigo: preservai o vosso servo do orgulho. Toda a igreja: preservai, que ele não domine sobre mim. Que ele não domine sobre mim. E assim Moisés orienta Josué, para que Josué não sinta ciúmes nem inveja. Você reparou a pergunta que Moisés fez para Josué? Por acaso tem ciúmes por mim? Não foi a pergunta? E a palavra que aparece aqui no hebraico pode ser traduzida tanto por ciúme quanto por inveja. Você pode ler das duas formas: por acaso estás com inveja por mim ou de mim? Ou, se você que preferir, por acaso está com ciúmes por mim ou de mim? Pergunta Moisés para Josué, que ficou enciumado, que ficou invejando. No Evangelho, vemos que João e os outros discípulos não conseguiam ainda pensar segundo a lógica de Jesus. No domingo passado, nós víamos que os discípulos estavam brigando e discutindo entre eles sobre quem era o maior. Ainda não conseguiram entender que a lógica de Jesus é a lógica da cruz. Passa pela perspectiva da cruz, que é uma lógica de dar a vida, é uma lógica de serviço, de humildade. Os discípulos ainda preferem a lógica desse mundo, dos VIPs, very important person, não é isso? Os discípulos ainda preferem a lógica dos favoritos, como os ricos da carta de Tiago, na segunda leitura, que queriam assentos especiais. A lógica do sectarismo, a lógica da divisão por castas sociais. Queridos, é preciso tomar cuidado com espírito de inveja, porque é ele quem leva ao sectarismo, a divisão em nossas famílias e a divisão em nossa igreja, em nossas pastorais, em nossos movimentos. Tudo começa com a inveja. Mas eu gostaria de explicar um pouquinho melhor para vocês por que os discípulos hoje ficaram tão irritados. Vou explicar. Um pouquinho antes do evangelho de hoje, mais precisamente em Marcos capítulo 9, versículo 18, aconteceu uma cena assim, eu acho até engraçada. Não sei se você lembra dessa cena. Eu acho engraçada. Por quê? Jesus tinha enviado os discípulos para curar os doentes e expulsar os demônios, certo? E os discípulos foram bem. Deu certo, curou gente, expulsou demônio. Mas os discípulos tiveram um BOzão. Qual foi o BO? Um pai de família trouxe o menino dele que estava possuído por um espírito do mal,
Está na Bíblia, não estou inventando nada. Veja lá, Marcos 9:18. Depois você confere na sua casa. E o pai de família procurou os discípulos de Jesus, já que ele estava expulsando, curando em nome de Jesus. Foi lá procurar os discípulos e falou: olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho, minha esposa e eu não sabemos mais. Entra um espírito nele, o menino começa a espumar a boca e o espírito quer jogar ele na fogueira para matar ele. Já procuramos tudo quanto é gente, ninguém deu nada, ninguém fez nada. E pediram para os discípulos. Os discípulos, com a maior das boas intenções, impuseram as mãos, falaram: sai! E o demônio saiu, sim ou não? Não saiu. Olha que vexame. Eles não sabiam onde passar essa vergonha, se no crédito ou no débito. E como nada está tão ruim que não possa piorar, o pai ficou com o menino lá, a mãe tentando segurar. O pai chega a dizer que o menino tinha que ser amarrado. Vai vendo, e existe, viu? Eu já vi, existe. Pois bem, o que o pai faz desesperado? Os discípulos não resolveram, foi procurar quem? Jesus. E conta para Jesus: olha, Senhor, os seus discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus expulsou? Sim ou não? Sim. Mas é claro. Mas é claro, Jesus dá jeito para tudo, né? A turma fala assim: a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito? Mas para a morte também Jesus deu jeito, porque ressuscitou ao terceiro dia. Então, veja que interessante, essa é a cena. Aí no evangelho de hoje, se você prestou atenção, aparece um exorcista anônimo, que usando o nome de Jesus, consegue obter excelentes resultados contra as forças de Satanás, isto é, contra as forças do mal. Os discípulos ficaram desapontados, irritados, e não só pensam como falam. Mais um que não nos segue, que não pertence ao nosso grupo, e que realiza as mesmas obras que nós, e nesse caso até maiores. Ficaram bravos, faltaram perguntar: tá certo isso, produção? João e os discípulos deixaram-se ser tomados pelo ciúme, pela inveja. O Papa Francisco, de maneira muito cirúrgica, vai definir a inveja, que de acordo com ele anda sempre de mãos dadas com a vanglória, da seguinte maneira. Aliás, o Papa aqui matou a cobra e mostrou o pau. Escuta essa: a inveja é um vício que tem na sua raiz uma relação de ódio e de amor. Todas as vezes que alguém tem inveja de você, no fundo é seu admirador secreto. Os haters são nossos admiradores secretos. Porque se fossem bem resolvidos, não perderiam tempo mandando e-mail, fazendo comentários, falando da nossa vida. Se fossem bem resolvidos, não perderiam tempo com isso. Mas justamente porque falam mal de nós, no fundo, porque gostariam de ter o que nós temos, o brilho que nós temos e não tem, e o nosso brilho os incomoda. Da mesma forma, quando você se implica com alguém, tem inveja de alguém, na verdade você ama e odeia aquela pessoa ao mesmo tempo, porque você se tornou um admirador secreto daquela pessoa. E não sou eu que disse, o Papa continua lá: pois na inveja deseja-se mal ao outro. Escuta essa: mas secretamente deseja-se ser como ele. Não? Interessante. E o Papa vai dizer: a inveja pode criar uma falsa ideia de Deus, pois a pessoa não aceita que Deus tenha uma matemática própria, diferente da sua. Que bonito, a matemática de Deus é bem diferente da nossa. Ele age por meio daqueles que nós desprezamos e excluímos. E o Papa ainda continua: Abel será morto pelas mãos de Caim, que não podia suportar a felicidade do seu irmão. Que tragédia, não? Uma pessoa não suportar a felicidade do irmão. Isso é inveja. Vocês pensam que não tem? Na família, aqui no santuário, está lotado. Um de nossos seminaristas, porque os seminaristas fazem homilia no final de semana, sabe? E mandam para mim, e eu mando para o bispo, que eles estão estudando, sendo avaliados, Um dos nossos seminaristas, chamado Alisson, escreveu assim:
O invejoso não apenas se entristece com a felicidade do próximo, agora escuta isso aqui, mas se alegra com o fracasso alheio. Meu Deus, a pessoa tomada pela inveja, ela já começou a ser dominada por Satanás. Então ela começa a torcer para que dê errado. A pessoa monta um negócio, ela fica torcendo, tomara que dê errado, tomara que não vá para frente. Começou o namoro, tomara que termine. Se alegra com fracasso alheio. É muito interessante no filme Divertidamente 2 como a inveja foi retratada. Porque essa turma do filme não dá ponto sem nó não, viu? Quem aqui assistiu Divertidamente 2, levanta a mão. Quase a igreja inteira. Muito bem, vocês gostam, né? A criançada gosta mais ainda. Nesses filmes a turma não dá ponto sem nó não. Como é que a inveja é retratada? Colocamos a imagem dela aí. Se a turma dos estúdios tiver a imagem, pode pôr isso para quem está em casa. Como é que a inveja é retratada? Como uma menina bem baixinha, mais baixinha que o Padre Vaguinho, né? Olha lá, todos os outros são grandão, ela é pequenininha. Mas embora ela seja bem pequenininha, como que é o zóio dela? Grandão. Os olhos bem grandes. Por quê? Porque a inveja, na verdade, é uma confissão de inferioridade. A pessoa invejosa sempre se sente menor do que todos os outros, e por isso mesmo vive diminuindo todo mundo que está à sua volta. O invejoso fala, o outro cantou bonito, aí a turma começa a falar, olha que voz bonita, como cantou bonito. Mas desafinou um pouco, né? Você vai ver a turma que falou que desafinou, é uma taquara rachada. Não é verdade? Ele não é capaz de reconhecer os dons de Deus na vida do outro. Então veja, a inveja é pequenina, porque todo invejoso se sente muito menor do que realmente é. Mas reparemos também que a inveja tem os olhos bem grandões. Nos Estados Unidos, chama-se Evil Eye, né? Evil Eye é uma expressão estadunidense para dizer olhos do demônio. Por quê? Porque o primeiro que sentiu inveja foi quem? Satanás. Sentiu inveja de quem? De Deus. Ele queria roubar a glória de Deus. E São Miguel, combatendo a inveja de Lúcifer, gritou, quem como Deus? Ninguém. Tudo começou com a inveja. Quem implanta a inveja em nossos corações é o demônio. E aí no Brasil, nós não falamos evil eye. No Brasil nós usamos uma palavra interessante. Fala que o fulano tem olho gordo. E por que tem olho gordo e olhos grandes? Porque o invejoso não tem olhos para si, mas somente para a vida alheia. Ele não vê os próprios dons, mas somente os dons que Deus concedeu aos outros. E ao invés de louvar a Deus, ele começa a se entristecer por isso. Isso é uma tragédia. Tem gente que tem inveja do grupo de oração do outro, porque no outro vai mais. Tem. A gente tem inveja porque o padre tal construiu tal coisa, o outro não construiu, e começa a comparação. A inveja tem um zóio grandão porque ela fica se comparando com os outros. E como vai dizer Søren Kierkegaard, filósofo existencialista, o princípio da infelicidade está na comparação. Que tragédia quando a gente não se entristece com os dons que Deus derrama na vida do outro. Quando a gente se entristece com os dons que Deus derrama na vida de alguém, ao invés de se alegrar e falar glória a Deus por esse dom. Ela canta bem, oh glória. Ele fala bem, oh aleluia. Ele é um bom pai, um bom marido. O meu é um pingaiada, mas glória a Deus. Dá glória a Deus pelos bens dos outros, ao invés de ficar de zoião, Zeca Pimenteira na vida dos outros. Agora eu vou contar um caos para vocês. É bem forte, mas acontece. Havia dois vizinhos que moravam lado a lado. Dois vizinhos. Um deles era um homem generoso, trabalhador, bem-sucedido, prosperava em suas colheitas e era bem quisto por todos. O outro vizinho, tomado pela inveja, observava o sucesso do vizinho com ressentimento. E pasmem os senhores, sempre desejando que desse uma tempestade, que ele perdesse toda a plantação, que ele perdesse tudo. Um dia, o maligno
apareceu ao vizinho invejoso, travestido de anjo de luz, porque não é assim que a Bíblia diz que o demônio aparece. Iluminou o quarto do invejoso, e ele falou, já era exibido, orgulhoso, falou: olha só, sou tão importante que um anjo veio falar comigo. Mal sabia ele que era o capeta, porque invejoso atrai o demônio. Aí o demônio travestido de anjo de luz falou assim para ele: escuta, eu posso realizar um desejo seu, qualquer coisa que você peça eu te dou. Ele falou: opa, tá para mim. Já pensou? Dólares, ouro, mulherada, casa. Aí o anjo do mal, que ele não sabia, falou assim: só que tem uma regra, tem uma cláusula. Não, o que o senhor quiser, pode falar. Tenha em mente que qualquer coisa que você desejar para si, o seu vizinho vai receber em dobro. Aí o homem invejoso pensou por alguns instantes. Ele ficou pensando: se eu pedir 1 milhão, o vizinho ganha 2. Se eu pedir 10 hectares, ele fica com 20. Se eu pedir saúde, ele vive eternamente. Como ele estava tomado, seu coração, pela inveja, e a inveja é implantada pelo demônio, ele olhou para o anjo e falou assim: muito bem, já sei o que eu vou pedir. O anjo falou: pois não, mas lembra, o que você pedir, o seu vizinho recebe em dobro. Não, já sei. Ele falou assim: então é o seguinte, eu quero que você me tire um olho, um só. E o anjo tirou o olho dele, e o vizinho perdeu os 2. A inveja cega a pessoa a tal ponto que ela prefere seu próprio prejuízo desde que o outro sofra ainda mais, porque ela é uma patologia que está na alma. Você acha essa história que eu estou contando impossível? Ao longo desses anos, eu já vi e acompanhei famílias nas quais a irmã que não conseguia engravidar desejou que a outra irmã perdesse o filho e fez trabalho de macumba para que isso acontecesse. Nossa, onde não está o Espírito Santo, está toda espécie de inferno na terra e de obras más, porque a inveja pode levar a pessoa à loucura e a destruir a si mesma. Queridos filhos, num diagnóstico de câncer, frequentemente se faz necessário remover certos membros, a fim de que o tumor maligno não se propague pela metástase para todo o corpo. Embora seja um processo difícil e doloroso, trata-se de cortar o mal pela raiz. De modo semelhante, existe um câncer espiritual extremamente nocivo, capaz de matar não só o corpo, mas a alma. E esse câncer é a inveja, os ciúmes. Onde quer que ela esteja implantada, corte-a, para que ela não contamine o corpo todo. Se está no olho, arranca-o. Se está na mão, corta. Se está no pé, tira-o, para que a inveja não contamine o corpo todo. Como é triste quando em nossas famílias há esse espírito de sectarismo, isto é, de divisão. Quando em nossa paróquia a pastoral do outro brilha mais, ou dá mais ibope, isso me entristece, porque eu não sirvo a Deus, eu sirvo a mim e aos homens. Eu não vivo para dar glória a Deus, mas para vanglória. Conclusão: o invejoso no fundo quer o lugar de Deus, quer roubar a glória de Deus, tentando direcioná-la para si. Os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, celebrados hoje, são um excelente referencial para nós. Miguel, quem como Deus? Gabriel, Deus é a nossa força. Rafael, Deus é a nossa cura. Nos ensinam hoje a dizer a Deus a glória, não a nós. Todos os dons vêm de Deus e para Ele voltam. E por isso mesmo, ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Só Deus está acima de tudo e de todos. Ao vermos alguém com um dom, não paremos na criatura, mas nos direcionemos, isto é, nos voltemos para o Criador e digamos glória a Deus. Os dons vêm dele e para Ele voltam.
A Ele a glória e o poder pelo século sem fim. Amém. Amém. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move